está falando do evangelho que estamos vivendo. Está narrando os últimos dias. Como seria o estado da igreja. Como estaria a cristandade. Como o evangelho estaria sendo pregado, vivido, publicado e manifestado. Deus quer abrir os olhos dos profetas, dos pregadores, da igreja, para o cenário atual da igreja. Deus quer revelar, quer tirar as escamas, quer nos dar sensibilidade do que está ocorrendo atualmente com o cristianismo e com o evangelho pregado. Essa era a intenção. Quando Ezequiel foi tomado, ele não sabia para onde ele ia. Se aquela visão era mística, física, o que estava ocorrendo. Mas o certo é que ele se deparou com Jerusalém. Ele se deparou com o templo. E ele percebeu que Deus queria ali falar a respeito daquela situação. Estava ali, na porta da entrada do templo, uma imagem de ciúmes, que provoca ciúme no Senhor. Que provoca a ira do Senhor. O que é essa imagem de ciúmes? A imagem do ciúme fala de competição. Tem uma outra pessoa na jogada. É um relacionamento duplo. A duplicidade de Israel. Foi colocado algo para dividir a glória com Yahvé. Essa imagem de ciúmes. A semelhança do tempo de hoje, as pessoas estão dividindo a glória de Deus. Estão dando outras opções de adoração. Está havendo uma competição com Yahvé. Ele está sendo substituído por outros deuses, crenças, por outras formas de adoração. Logo na entrada, se você notar, no início, pode-se dizer que Satanás está trabalhando para que a nova geração de conversos, no início da sua fé, já tenha que dividir entre Yahvé e um outro Deus parecido com ele. Logo no início, vai ser tão sutilmente bem feito, bem colocado, que muitas pessoas não diferenciarão o santo do profano, Baal de Jeová, Mamon do Senhor Jesus. Eles não diferenciarão. Foi ali que está sendo posta, sutilmente. E a imagem de ciúmes é para competir com Jeová. É para substituir o Deus Todo-Poderoso. É para substituir a lei de Moisés. É para substituir o santo, sacro evangelho de Cristo. Foi colocada na porta para competir. E eis que a glória de Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto. Quando ele vê essa imagem de ciúme, a glória de Deus, Deus está mostrando e dizendo, ali deveria ser o meu santuário. Ali deveria eu ser adorado. Ali não deveria ser dividido com ninguém. É um lugar propício para eu estar. A igreja é um lugar de Cristo ser glorificado. Não Mamon, não Dagon, não Baal. É peculiar o altar da presença de Deus e não do fogo estranho. Ele está mostrando aqui, ele está dando a entender quem deve ser adorado na casa de Deus é Deus e não Baal. Quem deve ser cultuado no cristianismo é Cristo e não outra forma de adoração. É isso que ele está dizendo. Claramente. E ele viu. É a casa dele. Propício para a adoração dele. E terminando, Deus está mostrando a Ezequiel. Ezequiel, sabe o que você está vendo à porta? Na entrada da porta, a estátua de ciúme é minha glória. Porque eu estou mostrando que nesse lugar eu deveria ter exclusividade. Exclusividade. Você precisa entender que ele diz, eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro Salvador. A minha glória não darei a outrem, e nem o meu louvor às imagens de escultura.
Ele viu. Mas a imagem estava dizendo, sabe o quê? Sabe o que é a imagem de ciúmes? Por que tem que ter um competidor com Yahvé? Por que tem a ver maneiras e métodos antibíblicos de adorar a Deus, entendendo assim falsos deuses? Porque a geração atual está dizendo, Deus não é suficiente. O evangelho não é suficiente. A morte vicária não é suficiente. Então nós precisamos colocar um Deus paralelo, que atinja nossas expectativas, que Yahvé, que Jeová, que o Todo-Poderoso não está atendendo. É isso que as seitas, heresias dessa época, dessa geração, têm feito com Deus. Tem colocado postes ídolos e toda sorte de adoração pagã dentro da casa de Deus, substituindo, competindo, ou dizendo que o Senhor Deus dos exércitos não é suficiente para a igreja. Só que presta atenção, o versículo 5. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E eu levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava a imagem de ciúmes. Preste atenção. Veja só. No capítulo 4 estava a imagem. Porém Ezequiel não havia visto. No versículo 5, Deus estava vendo que Ezequiel não tinha a visto. E diz para ele, levante os teus olhos para o norte, para que você contemple a imagem. Você não está vendo ela ainda. Ele está dizendo a Ezequiel, você não está percebendo o que está ocorrendo com a eclésia. Você não está percebendo, não está enxergando o estado que está a cristandade.